Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos na nossa live de hoje para falar sobre a gestão de tempo nas nossas escolas. Oi, Érica, seja muito bem-vinda por aqui. Que bom que você conseguiu hoje, que bom que o nosso horário te ajudou, né? Vamos então esperar o pessoal entrar. Nós temos uma convidada também hoje aqui, a Ana Paula, da Gestão Escolar. Logo, logo ela está aí com a gente para poder falar com toda a experiência dela, com todas as ferramentas, né? As estratégias que ela com certeza irá contribuir de uma forma muito positiva com todos nós. A gente vai cada vez mais se encaminhando aí para as nossas escolas de sucesso, né? Isso é uma coisa que vocês me pedem muito. Fala especificamente sobre a rotina escolar, sobre como dar conta, né, da nossa rotina louca aí. Muitas vezes nós estamos numa correria. Eu não sei nem por onde começar, Stefano. Meu dia tem sido muito corrido mesmo, né? Então, como organizar tudo isso e fazer com que as nossas tarefas sejam cumpridas aí no nosso dia, fazer com que a nossa semana ela seja uma semana bem produtiva, né? Então a gente vai falar sobre tudo isso aí hoje. Eu vou chamar então a Ana Paula, para a gente já poder entrando aí. Já vou pedir para vocês enviarem também a nossa live para pelo menos 5 pessoas que gostariam de estar com a gente. Oiê! Tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo! E com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Estou tentando Que achar um bom! filtro aqui para esconder um pouquinho minha Ah, cara eu também cansada. filtro. Vamos lá. Que bom ter você aqui, viu, Ana? Muita gente aí comentando no nosso post que está bem feliz com a sua vinda no nosso perfil. Seja muito bem-vinda por aqui. Quanto mais a gente contribui, né? A gente compartilha aí de experiências da nossa rotina escolar. Quanto mais as pessoas se sentem também à vontade, né? Se sentem acolhidas com o mesmo propósito que a gente tem, cada vez aprender mais com ferramentas, né? Estratégias que são assertivas aí na gestão escolar. Então, seja muito bem-vinda. Eu vou pedir para a gente já poder começar, para que você se apresente para quem está com a gente, fale um pouco de você aí, do seu perfil, tá? Tá joia. Eu que agradeço o convite, tá? Foi muito bom. Acompanho o teu trabalho também, admiro. E toda essa organização sua e também dando conta desse trabalho online quanto no presencial, né? Ambas temos dupla jornada, fizemos 3 turnos geralmente. Nossa, é verdade. E é interessante, né, nós conversarmos sobre questão de produtividade muito mais do que planejamento. Fiquei pensando sobre a nossa conversa de hoje e, assim, o quanto que é importante nós desmistificar um pouquinho essa situação que muitas vezes a gente vê uma pessoa que está sempre ocupada e pensa que está sendo produtiva, e não é isso, né? Mas eu já estou indo para o assunto e estou esquecendo de me apresentar. Pode te apresentar, fica à vontade. Então, para quem não me acompanha, eu sou a professora Ana Paula, trabalho com gestão há muitos anos, direto do túnel do tempo, eu brinco, né? Comecei na gestão com 20 anos, como diretora de uma escola municipal, e não sabia nem quando era dia, nem quando era noite na gestão. E fiquei 11 anos naquela escola, então é sinal que deu certo, né? Trabalhei na Secretaria Municipal de Educação também, enquanto secretária municipal de Educação, mas depois eu comecei a atuar na escola privada, que eu acho que é o foco também do teu público aqui, né? Sim, tem bastante diretor de escola privada. E quando eu comecei a trabalhar nas escolas privadas, primeiro que foi um choque de realidade, porque nós comecei a entender que na escola privada eu não tinha portas abertas como se tem numa escola municipal ou estadual, em decorrência até dos contatos políticos que você tem, né, a rede de contatos. E também que eu tinha que manter a escola
pelo financeiro que a escola conseguia, né? Então, há uma Sim. preocupação muito grande. Então, ali foi o meu primeiro choque e que eu gosto sempre de pensar quando eu vou planejar o meu ano letivo. De lá para Sim. cá, encurtando um pouquinho a história, eu comecei a atuar, então, nas escolas privadas, errei muito, tá? Mas também acertei muito. E comecei a ser convidada por outras escolas para organizar as escolas. Olha só, para Que organizar. legal. E o meu trabalho ele passou a ser de reestruturação de escolas privadas. Então, reestruturando escolas privadas, né? A ponto que eu sou de Santa Catarina, vim para Minas Gerais para fazer uma reestruturação numa escola de uma grande rede. E acabei Muito bacana. ficando por aqui. Então, nesse sentido, que eu quero... Ai, me desculpa. Nesse sentido que eu quero tratar com você hoje, com quem está aqui conosco, né? A questão do planejamento nosso institucional, ele tem que ser voltado para nossa, para o que nós realmente estamos dispostos a encarar esse meio, né? Por quê? Porque quando eu sei o que eu quero da minha vida enquanto gestora, enquanto mantenedora de uma escola, que eu vou encarar aquilo, que eu vou incorporar em mim tudo aquilo que vai vir de externo e eu vou estar preparada enquanto gestora para isso, as coisas começam a ficar mais simples. Com certeza, com certeza. Eu falo muito disso, Ana, no meu perfil, viu? Que quando eu entendi que eu precisava, né, me treinar mais, eu precisava de novas ferramentas, eu não estava sabendo como agir diante de algumas situações, eu não estava entendendo justamente isso que você falou, porque por trás de uma escola existe uma empresa e tem toda uma organização financeira que eu preciso entender também, né? Toda uma organização de equipe. Então, quando eu entendi isso, quando eu busquei primeiro, né, outras estratégias, comecei a entender que aquilo estava fazendo sentido e coloquei em prática, aí o jogo começou a virar, né? Tudo começou a melhorar. E isso que a gente vai falar hoje sobre gestão de tempo, eu escolhi a dedo esse tema porque muitas líderes, né, que estão aqui no meu perfil e também acredito que no seu, elas pedem, Stefana, eu não tô dando conta, né? Me diz como que você faz para conseguir conciliar tudo isso, dar conta da rotina escolar, né? De ser mãe e tudo mais, mas claro, pensando sempre na questão profissional, que agora a gente fala no foco em escolas, porque a nossa rotina como gestora, ela é agitada, a gente sabe, né? Outro dia eu vi até um post das meninas do Unidas, amanhã eu vou estar com elas até numa live, como que parece ser a gestão, a coordenação, e aí tá lá o gestor sentadinho, né, atendendo o telefone, e como realmente é a expectativa e a realidade, né? Porque a gente parece que muitas vezes pensando que nós somos um polvo, a gente poderia ser de tantas mãos que a gente tem que ter para fazer tudo, né? Então a gente escolheu essa temática justamente porque eu tenho certeza que você tem muito a contribuir aí com quem está nos assistindo para a gente poder falar sobre como organizar, né, essa gestão do tempo aí nas nossas escolas. Para a gente poder iniciar, então, pode falar. Eu ia falar, assim, dos piores, sabe? Que a gente tem o ego. Um dos problemas maiores, e que eu vou dizer que já é uma dica para os gestores perceber, é que nós temos o ego muito grande, tá? Parece que a gente gosta de dizer que fui eu que fiz. Se eu não estivesse na escola, isso aqui estaria desmoronado. Então, nós temos isso muito grande. Claro que é o dono o olho do boi que engorda o olho do dono engorda o porco, é verdade. Como é que é? O olho do dono engorda o porco, é verdade. Isso, né? Então, o que acontece? Nós temos que entender que nós temos que estar acompanhando todo o processo, mas nós temos que aprender a delegar, né? E quando eu vou delegar, eu tenho que, como estratégia, eu tenho que ter estudado a minha equipe. Eu tenho que ter estudado a minha equipe para saber direcionar para as pessoas certas
E a minha função enquanto gestora é acompanhar isso. Não é ficar fazendo. Tem muitas gestoras, mantenedoras de escola, que eu faço mentoria, que elas, Stefânia, elas eram professoras de sala de aula e gostavam da questão da educação, resolveram montar uma escolinha, né? Montaram uma escolinha. Não sei se você já acompanha algo assim. Quando montam a escolinha, vão para a gestão, acabam esquecendo que a função é outra, tá? Nós não vamos esquecer a nossa essência, ou seja, da onde que nós viemos, o que nós estamos fazendo, tá? Tipo assim, o que nós amamos, mas a função é outra. E nós temos que entender isso. Então, eu tenho todo o tempo do mundo para sentar lá na sala de aula para contar historinhas para todas as turmas, todas as tardes. Mas eu vou me planejar dentro do meu checklist, a importância do checklist semanal, que eu vou passar nas diversas salas de aula para contar historinha. Um dia num, outro dia no outro, mas que eu tenho que desenvolver a minha função, que é primordial. Daí tem um vídeo aqui no meu IGTV que fala sobre as atribuições do diretor de escola. E eu convido para quem quiser ver, participar, assistir, né? Então, assim, ó, o diretor, ele tem que ter isso para organizar a equipe, organizar a sua escola. Quando eu vou planejar a minha escola, eu gosto de fazer o paralelo que a escola, o planejamento do ano letivo, isso, assim, ó, é estratégico. Até eu estava com uma mentoranda há pouco e ela me disse que ela usou isso agora na primeira semana de aula, na primeira semana que legal. do Como é bom planejamento. receber um depoimento de uma aluna, né? Que uma ferramenta fez sentido. Oi? Então, assim, como é bom receber o depoimento de uma aluna que uma ferramenta, uma estratégia que a gente apresentou fez sentido, que ela colocou em prática, que deu certo, né? Verdade. Então, o que eu falo para você, assim, como sugestão de imediato, é que você visualize o seu ano letivo, quando você vai pensar em planejamento, como a planta baixa de uma casa, tá? Eu imagino a minha planta baixa. Aqui na minha planta baixa da minha casa, eu vou ver tudo o que eu preciso, o que eu quero, que eu vou desenhar durante o ano letivo. O que agora eu preciso estar construindo, né? Eu vou construir primeiro as partes que são mais importantes, tá? A parte que tem que ter na escola. Então, cada gestor sabe o que é necessário para a sua escola. Então, eu vou observar, eu estou no período de matrículas. Então, nesse momento, o meu foco maior não vai ser lá na dispensa, por azulejo da dispensa. O meu foco maior vai ser fazer o quê? As vigas da casa. Sem aluno não tem dinheiro. Sem dinheiro não tem como pagar professor. Sem professor não tem aula. Certeza. Sem aula não tem escola. Então, a minha sugestão é visualize a escola. Desenhe mesmo, sabe? Desenhe uma planta baixa de uma casa. Cozinha, salas, despensa, banheiro. O que é fundamental? Banheiro tem que ter. O que é o banheiro? Pode ser o banheiro? A secretaria, o atendimento. Então, o que eu vou fazer nesse momento, nesse espaço? Eu sonho em pôr mármore, não tenho dinheiro. Vou usar algo similar. Então, assim, tem muitas pessoas, quando planejam, elas acabam se frustrando. Por quê? Porque elas fazem um planejamento no mundo das ilusões. Tá? E quando elas fazem lá no mundo das ilusões, elas acabam se frustrando e isso prejudica muito. Quando vê que a realidade não é essa. Isso prejudica muito, porque elas não conseguem se movimentar. E elas acabam ficando daí, se vitimizando, tá? Colocando culpados para todo mundo e que, na verdade, muitas vezes o culpado não é o outro, o culpado é elas que não
planejou de forma tranquila. Exato, Quero muito saber se importante. está tranquilo, estão me ouvindo bem? Eu quero saber se estão me ouvindo bem também, porque antes eu acho que deu uma falhada quando eu falei ali, eu vi que você não me ouviu. Vamos colocando aí se estão ouvindo bem a Ana, se estão me ouvindo bem também, a gente dá sequência na live então. Ana, você está me ouvindo bem? Estou ouvindo tranquilo. Tudo certo? Tá. Então, só para contribuir com essa questão do planejamento da casa, faz muito sentido realmente. Eu falo muito isso também, tanto aqui no perfil quanto também nos grupos, que a importância de nós gestores cada vez mais poder entender sobre a nossa função, porque senão realmente a gente acaba não priorizando aquilo que é da coordenação, é da própria gestão e que é extremamente importante. E não que não seja importante estar em sala de aula, como a Ana falou, a gente sabe o quanto isso também é prioridade, mas a gente precisa delegar essa função. Senão a gente acaba colocando toda a energia lá, né, no acolhimento aos alunos, em estar em sala de aula durante o dia, quando a gente viu o nosso dia, passou. E aí, aquilo que é importante na gestão, como você disse agora no início do ano, matrícula. Se você não está focado agora, se você tem uma escola e você não está conseguindo focar, né, nessa busca por alunos, claro que nós passamos muito tempo também na fidelização. Eu falo sobre isso também no método da base que a gente faz dentro da instituição. Mas essa base estando fortalecida, fidelizando os alunos que a gente tem, é hora de captar novos alunos. Quanto mais a gente visualiza isso, quanto mais como gestores, né, nós encontramos isso como um foco que a gente tem nessa casa aí que está sendo construída, além da construção ela ser muito forte, né, a gente construir essa casa com uma base muito boa, a gente consegue cada vez fazer o que a gente quer, chegar naquele sonho que a gente tem, colocar esse mármore, né, que a Ana falou. Então faz muito sentido realmente pensar dessa forma. Muito obrigada por contribuir com essa ferramenta, viu, Ana? Eu vou pedir para a gente, então, passar para o segundo ponto. Eu vou pedir para o pessoal colocar se está fazendo sentido sobre a temática que a gente escolheu. Está fazendo sentido para você? É importante falar aqui sobre a gestão do tempo. Coloca um coraçãozinho para a gente. Vamos para o próximo ponto, então. Eu coloquei aqui, Ana, para a gente falar da organização, né? E aí tem várias formas da gente organizar. A Ana fala de checklist, né? Eu falo para as minhas alunas também a organização do nosso planner, né? A agenda, que é um checklist que a gente faz, escolhe um dia da semana. Eu vou pedir, Ana, que você compartilhe aí como você acredita ser importante organizar as nossas tarefas da gestão escolar para a nossa semana. Eu vou falar da minha estratégia, né? Assim, ó, eu trabalho 3 turnos. Então, muitas pessoas me perguntam assim, nossa, como é que você dá conta? Primeiro, eu sei quando que é o meu momento de descansar. Então, assim, ó, o meu foco, qual é o momento que eu menos rendo? É das 12, quando chega 12, 12 e meia, até as 3 horas é o meu momento de descanso. Então, é o momento que eu tiro para mim, para me cuidar, para descansar, para ficar com os meus filhos, é o meu momento. E é o que é interessante, porque não é assim, né? É quando me sobra. É o que eu escolhi, tá? Eu priorizo. E sempre foi assim, sabe? O que eu vejo que muitos gestores, eles não priorizam esse tempo. Qual é o tempo que eu vou ter para recarregar as minhas energias? Então, assim, ó, pela manhã eu posso começar a trabalhar às 5 horas da manhã tranquilo. Então, o primeiro ponto que eu sugiro, né, enquanto de estratégia que eu tenho, eu tiro o tempo para recarregar as minhas energias diariamente, tá? E assim, a não ser que esteja pegando fogo, não, eu procuro cumprir na íntegra. Colocar como prioridade. Isso, esse momento. Então, assim, não que eu não possa mudar, mas se eu puder priorizar... Necessário. E sabe eu... que isso que você falou é muito importante, porque é o nosso tanque emocional, né? É como se a gente tivesse um carro e esse carro aí precisa de gasolina. Então, se nós estamos precisando organizar o nosso dia, né? Cumprir uma tarefa, seja o que for que tem ali naquele planejamento, se a gente não nutrir esse tanque emocional,
começamos a ficar cada vez mais cansados, não tem produtividade, a gente pensa mais em entrar numa zona de conforto do que produzir. A gente começa a perder a paciência, porque não tem como ter paciência se não tem esse tanque emocional nutrido. E isso que você colocou dos gestores que não fazem isso é o que eu mais percebo também aqui no meu perfil. É gestor que está esgotado, né? Coordenador que diz assim, eu tô de saco cheio, eu ando sem paciência, eu não sei mais o que fazer, eu só me estresso. Claro, vai virando uma bola de neve, não tem nem de onde tirar essa força, esse autocontrole que a gente chama o ponto de equilíbrio, porque não está se priorizando, né? E nós somos prioridade, então isso que você fala é extremamente importante. Dá sequência aí, Ana. Então, eu sempre faço isso. O segundo ponto, eu começo a minha manhã e você vai ver que eu não estou passando um checklist só de coisas que tem que fazer na escola. Eu priorizo o papel do gestor antes do papel que ele desempenha. Então, somos assim, seres humanos antes de sermos gestores, né? Eu começo a minha manhã, sabe, assim, organizando a minha mesa, tá? Passando perfuminho na minha sala. Ai, que delícia! Eu começo a minha manhã organizando o meu café, organizando o meu jarro com água. Eu faço isso por quê? Eu sento com calma na minha sala, eu não faço. Nós já chegamos na escola com o pai chamando, com outro, mas eu vou com calma para começar bem o dia. Então, eu trago, bem sinceramente, eu busco trazer a minha energia para aquele espaço, para aquele momento. Dou aqueles 5 minutos, guardo a bolsa com calma, faço isso com calma, e daí eu vou para o batente. Aí é hora de começar. Daí é a hora de começar. Por quê? Porque eu acredito muito, eu estudo física quântica, e eu acredito muito na questão da energia, sabe? Totalmente, eu acredito também. Faz muito sentido, Ana. Então, eu faço isso sempre. Fazendo essas duas coisas, eu tenho o meu checklist diário. O que é o meu checklist diário? Eu não trouxe aqui, mas eu tenho a minha agenda, que é a minha agenda semanal, tá? A minha agenda semanal, de tudo que eu tenho que fazer. Eu tenho o meu checklist diário, que eu desmembro daquela agenda, e eu vou cumprindo ele. Eu tento fazer o máximo possível para não acumular de um dia para outro atividades. Mas acontece que acumula. Então, tem dias, né, que acontecem até imprevistos, a gente tem ali o planejamento, mas não dá. O que eu faço quando acontece isso? Eu acabo fazendo, não começando o meu checklist do outro dia. Eu primeiro faço o que ficou pendente. Por quê? Porque nós temos um vício de jogar ele para o dia anterior, mas não usar ele como prioridade. Então, eu vou como prioridade no que ficou do outro dia e depois eu tenho que vencer esse dia. Porque senão chega no final de semana e eu não fiz o que eu deveria ter feito na terça. Então, eu começo a minha quarta fazendo o que eu não fiz na terça e depois. E o que eu falo, assim, Stefana? Que muitas pessoas que eu acompanho, elas acabam não priorizando o que realmente é necessário. Então, eu até sempre falo e brinco, de repente alguém aqui vai repetir, né? Vai ouvir novamente. A seguinte pergunta: ocupado ou produzindo? E eu sugiro para as pessoas que excelente pergunta, estão muito correndo e sentem que no final do dia não venceram, de usar a seguinte estratégia e dá super certo. Colocar no seu celular o despertador de 2 em 2 horas, ocupado ou produzindo. Quando toca lá e você vê lá na agenda ocupado ou produzindo, muitas vezes você está ali navegando na internet, você está batendo papo com um professor que não precisaria, você está fazendo... É como se fosse um puxãozinho de orelha, assim. Você olha, e isso foi uma dinâmica que eu usei num momento da minha vida que eu estava assim, meio aleatória, que eu via que eu não estava muito produzindo.
E eu indico isso para as minhas mentorandas e é super bacana depois elas me contarem que, tipo assim, elas leem no celular, ali na agenda que tocou, e o que que acontece? Elas leem e elas ficam apavoradas. Daí parece que tem alguém chamando a atenção delas, elas vão correndo. É um lembrete, é um puxão de orelha mesmo. Maravilhoso, adorei também. É um puxão de orelha. Então, o que que eu faço? Eu penso assim. E outra coisa, nós não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. Sim. E nós gostamos de dizer que nós somos a Mulher Maravilha, que vence o mundo, não é? Não! Nós não nascemos para ser Mulher Maravilha, não. Então a gente tem que liberar um pouquinho, tá? Fazer o que nós temos que fazer dentro da nossa função. Deixar de lado o vitimismo, porque tem muitas pessoas que não fazem por vitimismo, né? Por causa do vitimismo. E produzir efetivamente. Começar início, meio e fim. Stefânia, eu tô vendo o pessoal quietinho aqui, eu não sei se é só no meu, ninguém tá falando nada. Não, tem gente falando aqui. Estão colocando Sério? aqui, muito bom, dica muito bacana, Ana, parabéns, vou praticar. Ó, a Maria Alice, muito legal. A Nelide disse, muito bom, vou praticar. A Carla, que dica bacana. A Ana, o pessoal tá comentando, sim. Que bom, viu? Se fez sentido, então vamos colocar coraçãozinho aí. Eu tô cada vez mais encantada aí que a gente possa colocar tudo isso em prática realmente. Esse puxão de orelha faz muito sentido. E eu acho que principalmente, né, Ana, com essas, agora a rede social, tanta coisa que acaba ocupando o nosso tempo, que a gente nem percebe, estamos ali às vezes vidrados no celular, o tempo tá passando e nós estamos ocupados e não produzindo, né? Então, que coisa boa. Ó, a galera colocando aqui que tá prestando atenção, por isso não tá comentando. Sempre bom. Olha que interessante, não aparece nem os comentários, nem quantia de pessoas que estão aqui conosco. Ah, é? Não, tem bastante gente aí. Eu nem olhei agora também. O pessoal tá comentando sim, cada dia admiro mais. Parabéns, Ana Paula. Ó, tá cheio de comentário para você aí. 44 pessoas nos assistindo nesse momento. Ana, isso que você falou também da questão da produtividade é uma coisa que eu gosto muito de compartilhar, que faz muito sentido para mim, eu faço muito isso. Quando eu estou naquele dia, né? E principalmente nos dias onde nós mais nos sentimos desafiados, que às vezes é aquele dia que você planejou, você quer que tudo dê certo, você quer ser produtivo, e aí acontece o imprevisto, e não depende de você. Você quer colocar algo em prática, mas está ali com alguma questão, vamos pensar na escola, né? Uma família que veio para conversar, enfim, acaba atrapalhando aquela sua agenda diária. O que eu gosto sempre de pensar é quando eu vou começar novamente outra tarefa ou quando eu tive que empurrar para o próximo dia, é no meu objetivo que eu tenho em colocar aquilo em prática. Olha, eu preciso, né, fazer alguma postagem lá no Instagram, estou empurrando com a barriga, mas essa tarefa precisa ser cumprida. Qual é o objetivo que eu tenho? O objetivo é captação de alunos? É fidelização de alunos? É importante para a minha instituição? É importante para a minha gestão colocar isso em prática? Então eu preciso fazer. Às vezes acaba que a gente empurra cada vez mais para frente porque a gente não lembra no momento do foco no nosso objetivo. A gente não consegue estar o tempo todo pensando no que é aquela ação, qual é o benefício que isso vai nos trazer, né? Quando a gente consegue lembrar com mais frequência desse objetivo que a gente tem, não, mas se eu fizer isso com constância, se todos os dias eu postar nas redes sociais, eu vou captar mais alunos, eu vou estar com frequência ali, né? Eu vou fidelizar os meus alunos. O meu objetivo não é o crescimento da minha escola, então eu vou estar concluindo, né? Encontrando aí isso que eu quero tanto. Então, acho que é bem importante focar também no objetivo, tá? Dá sequência aí, Ana. Eu sempre falo que assim, ó, quais são os teus porquês? Por que você construiu uma escola? Por que você está na gestão? Tá? Então, assim, poxa, seja autorresponsável, para de muitas vezes, sabe, Stefânia? E assim, não me levem a mal, meninas que estão assistindo, tá? Pode comentar aqui, porque eu estou vendo os comentários, pode me xingar do que eu vou falar, mas assim... Eu vou salvar a live pra gente depois. Tem gestor que não entende que é ele que é a cara da escola. Então, assim, ó,
eu preciso me organizar. Eu preciso parar de mimimi. Se a Estefânia consegue, qualquer outro consegue. Com certeza. Ela Isso não eu falo muito. superpoderes. Se a É. Ana Paula consegue, qualquer outro consegue. E nós temos os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Nós Exato. temos filhos, nós temos, né, assim, um universo. Um exemplo, eu estou aqui longe de toda a minha família. Então, eu tenho que sair, eu tenho que pensar onde que eu vou deixar os meus filhos, como é que eu vou fazer com os meus filhos. Então, assim, nós temos que se vestir, né? Vestir o adulto que nós somos. Isso sempre falo. Se você está no cargo de gestão, indiferente à escola que você, se é pública ou privada, vista o adulto que você é e cumpra a função que você, no mínimo, a função que foi desempenhada para você. Para isso, você precisa ter organização. Oi, Stefânia, queria voltar um pouquinho na internet, pode ser? Sim. Esses dias uma pessoa me disse assim, nossa, Ana Paula, você vive na internet. Eu fiquei pensando, eu não vivo na internet. A internet é uma ferramenta do meu trabalho. Então, assim, ó, o fato de quando eu estou na internet é estratégico. Eu estou fazendo 2 lives diárias, é estratégia. Então, assim, qual é a estratégia que você utiliza no teu dia a dia para o teu crescimento enquanto profissional, enquanto escola? Eu tenho a minha estratégia, eu tenho desenhado. Eu fiz a planta baixa do meu trabalho, do meu ano letivo. Então, eu tenho 2 trabalhos, o que eu vou priorizar nesse momento? Né? Agora, então, assim, eu tenho que ter claro. Porque o que acontece? Tem muitas pessoas, muitos gestores, que eu vou divulgar minha escola nas redes sociais, mas aí não tem uma estratégia. E acabam ficando horas e horas passando de perfil por perfil. Da mesma forma que eu sempre falo, que nós precisamos cuidar do tempo, tá? Porque o tempo é o que nós temos de mais precioso no mundo, né? Se você tem um filho, né? Eu tenho uma menina. Uma menina. Então, um exemplo assim, se acontecesse alguma coisa com ela e eu chegasse e dissesse assim, para ela ter 2 semanas a mais de vida, você me dá a tua casa? Você me daria a tua casa, tá? Então, tem muitos gestores... Nada como o tempo, né? Que passam horas e horas, tá? Ouvindo pessoas sem resultado, ouvindo coisas que não agregam, ao invés de estar lá na escola produzindo. E estão dando o que tem de mais precioso, que é o tempo. Então, produza, ao invés de ficar se vitimizando e acompanhando coisas sem sentido. Fique na live se ela te faz sentido. Fique naquela empresa, naquela escola, se ela te faz sentido. Se você construiu uma escola, faça ela ter sentido para você. Ressignifique tudo isso. E é como? É se organizando. E eu sempre, quando falo de planejamento, Stefana, eu falo para o gestor, e isso conversei um pouquinho hoje de manhã também, pegar o projeto político-pedagógico da sua escola e desmembrar ele em partes. Nós não conseguimos atender tudo ao mesmo tempo, mas nós conseguimos produzir, sim. É só a gente se organizar. Ótimo. Eu acho que a organização, Ana, é o primeiro passo para a gente sair dessa zona de conforto, porque quando nós estamos muitas vezes querendo mudar algo, percebendo que eu não estou sendo produtiva, Stefana, eu não estou dando conta da minha rotina, eu me sinto cada vez mais cansada, né, desequilibrada, ando muito estressada. E aí, às vezes, eu pergunto, né, como que está o seu planejamento? Eu não costumo planejar.
se eu não tenho essa minha rota, como se fosse assim o GPS do meu dia, né? Se eu não sei para onde eu preciso ir e o porquê que eu preciso ir, como você disse, né? O porquê você tem a escola? Por que você fundou essa instituição? Por que você trabalha nessa instituição, né? Para quem é coordenador, supervisor. Eu acho que a gente tem que saber o porquê das coisas. A começar planejando tudo isso. Porque senão a gente quer mudar. A gente fica ali naquele, eu vou começar a fazer isso. Segunda-feira eu começo, né? Na semana que vem eu dou um jeito. E a gente vai sempre procrastinando e os resultados não aparecem. Eu não estou gerindo bem o meu tempo, mas eu preciso parar de me vitimizar. Não é só desafiador para você, é para mim, é para Ana. A gente tem filho, né? A gente tem casa. Eu tô lá com a minha escola, né? Com muitos alunos, com quase 30 profissionais. Eu também estou aqui sempre com muito carinho compartilhando, justamente para que todo mundo perceba que não é tão difícil assim. A gente só precisa realmente ter um foco, ter um planejamento, né? Saber por que a gente está fazendo isso e começar a colocar em prática. Chega de desculpas, né? É colocar em prática que os resultados, com certeza, eles aparecem. Quando você fala do GPS, eu sempre falo para quem me ouve a questão da importância, né, do GPS. Eu faço a seguinte: muitas vezes o gestor sofre com a sua equipe quando faz um planejamento com a equipe. Por quê? Porque ele quer que todo mundo chegue no mesmo ponto de partida, no mesmo ponto de chegada, quer dizer, Sim. Aulas ótimas, salas cheias. Mas o GPS da equipe, cada um sai de determinado ponto. Eu saio, eu brinco com quem me segue, que assim, todos nós queremos chegar na capela da matriz, lá na matriz, lá no centro da cidade, né? Na catedral. Né? Mas a minha casa é diferente da tua casa. A rota que nós vamos fazer, ela é diferente. Então, nós precisamos construir com a nossa equipe, entender que cada um tem um caminhar. Quando nós começarmos a entender isso, o trabalho do gestor fica mais leve, sabe, Stefânia? Porque nós temos né? A gente tem que todo mundo pensa igual. Não, cada um efetivamente tem uma história. E para ser mais leve para o gestor, nós temos que fazer o quê? Nós temos que estudar a nossa equipe e delegar para quem eles efetivamente vão fazer a diferença. Tipo assim, quem efetivamente vai fazer a diferença. E eu quero falar que um dos grandes problemas dos gestores e isso que eu tô falando de forma bem direta, sabe, para você. Muitos gestores, eles não conseguem avançar porque eles sentem insegurança, medo. Eles fazem comparação entre a sua escola e a escola do vizinho. E muitos também têm preguiça, tá? Eles querem alcançar o resultado, tá? Mas eles acabam tendo preguiça de fazer o movimento. E nós precisamos fazer o movimento. Não me xingue. Vamos ver quem concorda comigo. Daí você lê aí se tem alguém que concorda, porque eu não consigo. Pode deixar, eu compartilho aqui com você. Ana, faz muito sentido isso também. Eu acho que quanto mais a gente se preocupa, né, em realmente, de fato, fazer algo com sentido dentro da nossa instituição, sem se preocupar o tempo todo com o outro. Quando você sabe da sua essência, do que você quer, qual o objetivo que você tem, né, na aprendizagem dos alunos, que você pega esse PPP da escola, né? E desmistifica todo ele, abre, coloca em jogo, ouve cada profissional, constrói junto com a comunidade, vai fazer ainda mais sentido. Não é algo que você fez que fez sentido só para você. Você vai se sentir cada vez mais desafiado, porque aquilo ali apenas partiu de você, né? Então, eu acho que também falando da gestão de tempo, tem bastante pessoas colocando aqui, verdade, super concordo, com certeza sempre. Então, tá fazendo sentido aí, viu? A nossa live, nós estamos concluindo o nosso objetivo, viu, Ana? Quando a gente fala da gestão de tempo, é importante falar, e isso aconteceu muito comigo. Quando você falou insegurança, né? A falta de coragem ali,
eu me sentia assim. Quando eu abri a instituição, eu tinha mais medo de entrar numa reunião e falar para os pais. Eu não sabia por onde começar, né? Eu não tinha clareza do que exatamente eu queria. Eu entendia tudo sobre o pedagógico, mas o administrativo faltava. Então eu me sentia perdida realmente. Eu não tenho vergonha de falar isso, né? E isso me prejudicava demais, demais, demais. Eu chegava quando eu tinha um atendimento com uma família que tinha marcado comigo, eu tremia. Por quê? Eu não sabia o que aquela família ia querer da minha instituição. E se a família não estivesse satisfeita? E como que eu faço para suprir essa necessidade? Eu tinha essa noção de que eu tinha que agradar, sabe? Eu tenho que agradar todo mundo. Então, isso me prejudicava demais, demais. Hoje, eu sei exatamente o que a minha instituição tem como valores, né? Os princípios da escola, qual é o norte, para onde a gente quer ir exatamente com o ensino das nossas crianças, através das vivências, das experiências, do ensino Montessori, né? De tudo que nós acreditamos. Então eu bato no peito e digo, a minha escola tem excelência no ensino. Eu não tenho mais medo de falar. Eu entro numa reunião como se eu fosse conversar aqui em casa com meu marido, né? Eu tenho ali exatamente quais são as prioridades da nossa escola, quais são os recados necessários. A gente tem um momento para ouvir as famílias. Eu acho que essa conexão que a gente tem com a comunidade escolar, de ouvir todos, de saber o que a nossa equipe espera, né? De ter a nossa disponibilidade também. Eu acredito que você vai concordar comigo. Quanto mais eu, enquanto líder, estou disposta a estudar a minha equipe, a saber o que a minha equipe precisa de mim, o que a minha equipe espera da nossa instituição, o que nós podemos entrar num acordo para fazer ainda melhor juntos, eu acho que o nosso tempo ele é muito mais aproveitado, as produções elas são muito melhores, né? E a gente consegue ter muito mais equilíbrio, a nossa gestão fica muito mais leve. Eu acredito muito nisso, né? Até aproveitando essa fala sua, eu preparei, separei alguns pontos aqui, mas que eu ia falar no final, mas eu vou falar agora, tá? Quando nós somos organizados, que nós entendemos que nós não somos a gestora maravilha, que esse título ele não nos cabe, tá? Nós temos que ser maravilha pela produtividade, mas não porque nós queremos ser o povo da escola e se nós sairmos da escola, a escola morre. E se a gente não, né? Então assim, quando a gente muda essa consciência, que está tudo organizado, que eu posso ficar uma semana fora, que vai ter problemas, que eles vão sentir a minha falta, sim, mas que as coisas vão andar, a gente começa a entender diferente todo o processo de produção. Então, assim, quando eu tenho isso organizado, quando eu tenho meu checklist diário, quando eu tenho as coisas realmente acontecendo, eu até trabalhei isso na maratona que eu fiz, mas vou falar de novo, se tem alguém aqui que estava na maratona, vai ouvir 2 vezes. Eu tenho menos estresse, a minha vida é menos estressante. Com certeza. Eu tenho menos surpresas durante meu dia a dia, eu tenho menos problemas para resolver. Quando eu organizo, a minha produtividade aumenta. E quando eu falo em produtividade, eu tenho que ter foco. E eu já falava ontem numa live que foco é, às vezes, dizer não para coisas boas que chegam até mim, tá? Aprender a dizer não. Eu tinha muita dificuldade, Ana. Muita dificuldade. Eu queria agradar as educadoras, os pais, sabe? E eu não sabia conduzir esse não. Eu ficava sempre o tempo todo aceitando tudo, me desfocando do meu objetivo, deixando de ser produtiva, empurrando o que era a minha organização, deixando tudo de lado para poder agradar todo mundo. E isso me prejudicava demais. Então, assim, eu tenho que ter foco. E foco é dizer sim e dizer não. Não para as coisas que podem atrapalhar e não também para as coisas boas que acontecem. Então, eu estou no meio do cálculo financeiro. Eu estou no meio estudando a minha planilha financeira da escola. Vem uma professora, vamos lá tomar um café? A gente levanta e vai. A gente tem que aprender a dizer, agora não. Coisa simples. Eu preciso terminar isso. Eu preciso terminar. Mas ela vai ficar chateada. Não, ela vai ficar chateada quando você chegar no final do mês e não ter dinheiro para pagar
o salário dela. Ela vai ficar chateada quando ela vai querer receber o 13º e você não tem o dinheiro para pagar. Então, isso eu também tinha muito essa situação, mas eu aprendi, sabe, que nós precisamos evoluir nisso. Quando nós somos organizados, nós temos menos retrabalho. Se você fechar o olho, Stefana, quantas vezes nós acabamos fazendo 2, 3 vezes a mesma coisa? Eu fazia muito. Então, assim, ó, o retrabalho, e é pior, é que nem costura de casa, né? É costura de roupa. A costureira diz o que para nós? Nós vamos lá e falamos assim, ah, você consegue mudar um pouquinho essa blusa? Ela diz o quê? Ah, se fosse fazer nova, ia dar menos serviço. Não é assim? Então, a mesma coisa. Nós temos muito retrabalho nas escolas por falta de fazer bem feito, fazer com atenção. Outra coisa, eu vou dizer para vocês que quando nós organizamos, temos a nossa agenda mensal, agenda semanal, agenda, né, nosso checklist diário, temos mais tempo livre. Eu consigo tirar esse tempo para que eu cuide de mim, para que eu cuide dos meus filhos, para que eu vá acompanhar ele no balé, no futebol, sei lá no quê. Então, isso também, eu tinha muito assim, ó. Se eu saísse da escola, a escola ia fechar. Ia acontecer alguma coisa, né? Então, parecia... Esse é o ego da gente, né? Um dos livros que eu super indico, Stefana, para todo mundo, e inclusive para os gestores, Nossa, esqueci o nome agora. Mas é do ego, né? Assim, que o ego, ele nos atrapalha. Esqueci o nome. Nossa. Quando lembrar, você fala aí. Depois a gente fala, posso também sugerir para o pessoal daqui. Tá. Então, Nossa, eu esqueci o nome do livro. Dá um branco às vezes. Isso. Ele tem a capa azul, eu esqueci. Mas então, assim, ó. Quando eu tenho tudo organizado, eu tenho mais tempo livre. Eu tenho tempo livre para fazer minha unha, para pintar o meu cabelo. E ninguém vai morrer, porque eu organizei a escola, tá? Então, tá tudo certo. Eu tenho também, e aqui anotem no caderninho se vocês têm aí. Quando eu tenho as coisas organizadas, quando eu delego para as pessoas, eu tenho mais oportunidades. Mais oportunidades de conhecer o espaço onde é que nós estamos, visitar uma família, fazer uma ligação, falar com alguém que é influente e que pode trazer mais alunos para a minha escola. Então, assim, eu tenho mais oportunidades. As pessoas me convidam para ir em lugares, porque a rede de contatos é fundamental, né? Então, para estar em lugares que, quiçá, antes eu não estaria, porque elas sabem que eu vou estar leve, plena, que eu não vou ser aquela diretora cheia né, pesada, porque tem diretores que são pesadas emocionalmente, né? Que no espaço onde é que elas estão, fica tudo muito tenso, né? Então eu vou ter mais oportunidades. E, além do mais, para finalizar, assim, o que eu sempre falo, Stefana, melhora a nossa reputação. Quando as pessoas sabem que nós somos organizados, que a nossa escola é organizada, que nós entregamos o material no tempo hábil, que nós organizamos entrada e saída de forma tranquila e leve. Cada um sabe de tudo que precisa. Então, pegue, veja tudo o que você precisa fazer agora do dia 20 do 1, né? Do dia 21 do 1 até 21 do 2. Organize para um mês tudo o que você precisa fazer. Não deixe, eu vou fazer isso no início de fevereiro. Isso já é procrastinar e não vai dar certo. Então, pegue, organize para um mês. Organize, faça, coloque na sua agenda para um mês. Depois pense, nossa, disso aqui, eu vou fazer um checklist. Olha aqui, ó, os meus papéis. Ó. Vou fazer um checklist do que eu vou fazer durante essa semana. Né? Nos próximos 8 dias. Organiza e coloca tudo em cada semana.
Isso. E depois eu pego, então o que eu vou fazer isso? Amanhã que é quinta, depois que é sexta, depois que é sábado, depois que é domingo. E tem muitas pessoas que deixam, não, vou fazer, eu ouvi isso, mas vou fazer segunda. Não, vai fazer hoje, vai começar amanhã. Amanhã é um dia precioso. Amanhã você pode ganhar 2, 3 alunos. Ou perder Isso 5. vira o hábito, né, Ana? Depois de um É o tempo, hábito. eu E eu hoje, era... se eu sair de casa sem assim meu planejamento do dia, parece que eu fico sem roupa. Eu preciso simplesmente parar, pensar, eu preciso ter, sabe? Senão eu não sei para que lado eu tô indo, eu não sei o que eu preciso cumprir. Eu realmente estou cada vez mais focada quando eu tenho isso, né? Eu sei que aquilo ali eu preciso executar no dia, na minha semana, o que tem necessidade de ser feito, quais são as minhas responsabilidades do mês. Então é muito importante mesmo. E sabe, Ana, eu quero compartilhar uma coisa que você falou aqui de delegar funções. Há um tempo atrás, na escola, eu já percebia que eu tinha muita coisa para fazer, né? Que a escola estava crescendo e tudo mais. Só que eu sempre queria dar conta de tudo. Não, contratar uma secretária, alguém para estar comigo ali na frente, imagina, é um gasto que a escola vai ter. A instituição não precisa desse gasto, né? É um custo muito alto. Eu posso investir em outra coisa. Só que aí eu estava o tempo todo nessa correria que você falou, eu não tinha tempo muitas vezes para resolver uma coisa que era importante, para atender uma família com tempo leve, que é tão importante também a família perceber que a direção tem essa disponibilidade quando eles necessitam dessa conversa, né? E eu estava sempre correndo. Tocava o telefone, eu atendia, ia lá, ajudava com uma criança. Quando eu decidi que eu precisava realmente contratar alguém que era necessidade, eu entendi que foi um investimento no meu tempo, foi um investimento na instituição. Hoje eu consigo com muito mais facilidade delegar essas funções para cada coordenação. Hoje a gente tem mais coordenadoras pedagógicas, né? A parte administrativa também. E eu consigo também ter esse tempo para conseguir focar em coisas que são tão importantes, mas que antes eu não enxergava. Né? Então, a instituição deu um salto muito grande quando eu priorizei isso, quando eu aprendi a delegar cada vez mais as funções, entender que tem coisas dentro da escola que são sim investimentos e não são gastos, e que hoje, né, depois de um tempo, eu percebo os frutos que isso me trouxe de tudo que eu consigo dar conta com muito mais facilidade dentro da escola. Então, muito bacana aí o que você está falando. Ó, alguém colocou aqui, eu era exatamente assim. Que bom saber que não era só eu, a doida, a diretora polvo, que estava sempre buscando aí cumprir com tudo e chegava no final do dia parecia que eu não tinha feito nada, mas estava exausta. Que bom saber que não era só comigo. Oi, Stefana, eu amo a parte pedagógica da escola. Então, até hoje eu sofro, eu tenho essa situação assim, ó. Ai, mas eu queria estar no planejamento. Eu acho que o diretor, ele precisa saber tudo o que está acompanhando, o que está acontecendo. Ele tem que acompanhar e ele tem que delegar. E é o coordenador que vai executar o planejamento. Então, eu uso, né? Então, tipo assim, vou usar o ano passado, né? Que eram presenciais os planejamentos. Eu sabia, porque até hoje eu sofro, sabe? Assim, ó, no sentido assim,